Graça e paz, povo de Deus. Dando continuidade na nossa aula de teologia, né? Nós aprendemos que tel é Deus, logia ou tratado. Nós aprendemos com a palavra de Deus, né? No princípio criou Deus. No princípio, no hebraico, beritz, criou, bará, Deus, Elohim. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Nós aprendemos também que o primeiro céu, Uranus, o segundo céu, Mesorâneos, e o terceiro céu, Esporâneos, a morada de Deus, né? Então, a nossa segunda aula vai ser a respeito da personalidade de Deus, né? Deus é um ser pessoal, tem característica e personalidade. Deus é dotado de sentimento, vontade, intelecto. Suas personalidades comprovadas. Quando o profeta Moisés perguntou: qual é o teu nome? E disse-lhe, e respondeu: eu sou aquele que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, né? Eu sou, me enviou. Êxodo, capítulo 3, verso 14. É impossível imaginar uma expressão mais forte e uma personalidade que tal, né? Deus, ele é criador, não criatura. Deus é o Deus verdadeiro. A diferença do Deus verdadeiro é o Deus que criou tudo e todas as coisas. Para o Deus que não é verdadeiro, aquilo que foi criado por mãos humanas, né? Então nós vemos aqui, o Filho revelou a personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade do seu Pai, Deus. Jesus falou, Deus de muitas vezes como sendo Pai, e o meu Pai, o vosso Pai, né? João, capítulo 20, 17, vai dizer Jesus. E foi Jesus que iniciou a orar, né? O Pai Nosso, né? Deu uma oração de modelo. Jesus disse mais. João 5,17. Meu Pai trabalha até hoje, né? João 3,35. Meu Pai ama. João 6,29. Meu Pai que me enviou, né? Sabe que João 3,16 vai dizer que Deus amou muito de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, né? E João 5,20 vai dizer, o Pai ama o Filho, né? Portanto, vamos nesse contexto em foco que Deus tem personalidade. Jesus disse, meu Pai é o lavrador, né? Ora, o lavrador tem a personalidade, pois ele é de fato um ser pessoal e tem qualidade. Deus tem forma, né? Filipenses 2, verso 6. Deus tem forma. Deus tem imagem. 2 Coríntios 4, 4. Deus tem nome. Apocalipse 3, verso 2. Você pode acompanhar na sua Bíblia. Deus tem vontade. João 6, 39. Deus fala. Aleluia. Mateus 3, 17, né? Agora, aquele que tem boca e não fala. Tem nariz e não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Som nenhum sai da garganta. Torna semelhante que faz eu adoro, dizia o Senhor dos Exércitos, né? Então, Deus é o Criador, não criatura. Deus é imutável, ele não muda. Deus é a própria sabedoria. E nós somos simples mortais, né? Tentando aprender algo que o Criador nos passou através da bússola, do livro mais lido mundialmente, que é a Bíblia Sagrada. É a bússola do crente. É a nossa regra de fé e prática. Nós temos que submeter toda a palavra. Por isso que o nosso curso teológico, do Instituto Teológico Ágape Cultura Cristã, faz menção com a palavra do Senhor, né? 3 áreas da personalidade de Deus. Sentimento. Deus é dado o sentimento, Gênesis 6,6. Deus é a vontade,
Deus tem vontade própria, João 6,39, né? Deus tem intelecto, né? Deus tem, não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria, sendo assim, a sabedoria foi a sua alma. Provérbios 8, verso 12. Deus é amor, né? Sabemos que é João 3,16. O amor não pode ser experimentado por algo impessoal, mas o nosso Deus ama, João 3,16. Ele, de fato, é um ser pessoal, ele ama. Deus faz declaração da sua personalidade. Declarações no livro de Isaías, capítulo 43, verso 1 em diante. Assim diz o Senhor. Isaías capítulo 43, verso 1. Verso 2. Continua falando. Eu sou o Senhor. Verso 3. Santo de Israel. Verso 3 ainda. Eu sou o mesmo. E verso 10 e 11. Eu sou o Senhor. Eu anunciei. Verso 12. Eu sou Deus, operando eu. Quem impedirá? Verso 13. Assim diz o Senhor. Verso 14. O vosso santo, Criador de Israel, vosso rei, e assim diz o Senhor, né? Se nós lermos Isaías 43, do verso 1 ao verso 16, Deus é tudo para nós, e nós sem Deus não somos nada, diz João 15, que sem mim nada podeis fazer. Apareceu Abraão dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis, que significa começo, princípio, 17, verso 1. Disse Moisés, eu sou quem sou. Êxodo 3,14. Eu sou o Senhor, que fora de mim não há Salvador. Isaías 43, verso 11. Se ele é o Salvador, que fora dele não há Salvador, que se ele é o Senhor, ele é o dono, né? Diz a palavra do Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele é o Salvador, ponto final, meu irmão. Na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não vai encontrar menção a outros deuses. Só deuses de letra minúscula. Deus, na Bíblia, é letra maiúscula. Deuses é letra minúscula. Espírito Santo de Deus, de letra maiúscula. Espírito imundo, de letra minúscula. Então, nosso Deus, ele é grande, né? Ainda que houvesse, eu sou. 43, verso 13 de Isaías, né? A divindade de Deus, né? Deus é si mesmo dado como divindade, mostrando biblicamente aonde ele revelou como Deus divino e Deus vivo. Jeremias 10:10, profeta chorão, né? Profeta das lágrimas. Ele mesmo é Deus vivo, Rei eterno. A vida é uma expressão de existência, seja terrestre, eterna. Tem vida e condições de se comunicar com outros que têm a vida, né? Que têm a vida em Cristo. Deus quer comunicar com você através da palavra. Deus quer comunicar com você através da oração, através do louvor. Deus é um ser comunicável, é o Criador, né? Nós comunicamos com o Senhor através do louvor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Diferença entre deuses, de letra minúscula, se você ver na tua Bíblia, e o Deus verdadeiro, né? O que são deuses falsos? São ídolos, né? Salmos 115, verso 14. São prata e ouro. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem nariz, mas não cheira. Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda, né? Salmo 115, do verso 4 ao verso, né? 7 vai dizer tudo isso aí, né? É espírito, João 14, 24, o Deus verdadeiro. Tem boca e fala, Mateus 3,17. Tem olhos e vê, Provérbios 15, verso 3. Tem ouvido e ouve, Isaías 59, verso 1. Tem nariz e cheira, Gênesis 8, 21.
Tem mão e apalpa, Isaías 59, verso 1. Tem pés e anda, Ezequiel 43, verso 7. Deus é a vontade, fonte de vida, né? João 5, 26. Tem vida em si mesmo? Pois Deus é mesmo quem? Toda vida, respiração, todas as coisas, né? Atos dos Apóstolos 17, verso 25. No sentimento terrestre, todos conhecido o único Deus verdadeiro, Jesus Cristo, a quem enviou para dar vida eterna, né? João 17, 3. Né? Como ser divino Deus é? Gênesis capítulo 1, verso 1. Deus é o Criador, né? Como nós falamos lá. Beritz bara Elohim. Ele é o Deus Criador, né? Bará, Criador, né? Nós vemos que Deus é o Deus que fala, é o Deus que sara, é o Jeová Jiré, o Deus da providência, é o Jeová Shalom, o Deus da paz, é o Jeová, o Deus Todo-Poderoso, né? Nós vemos aqui que Gênesis 21, 23, Deus é eterno. 1 Timóteo capítulo 1, verso 17, Deus é imortal. E Salmos 102, verso 27, é imutável, ele não muda. E João 4, 24, ele é espírito, né? Deus é espírito. Importa que adoremos em espírito e em verdade, né? Mesmo que Deus é tudo para nós e nós sem Deus somos nada, né? Atributos natural de Deus. Definição. Atributo é uma característica de um ser daquilo que lhe é próprio. Sendo Deus um ser infinito, impossível de qualquer criatura conhecer exatamente como ele é. Entanto, bondosamente revelou-se, né? Eu sou santo, eu sou Deus santo, né? Ser inteiro, quanto os atributos indicam vários aspectos da característica, né? Biblicamente, existem dois tipos de atributos de Deus: atributos naturais e atributos morais, né? Conhecemos agora 7 atributos morais de Deus. Onisciência, ele lê o meu e o seu pensamento, a minha e a sua psique, né? Onisciência, ele é grande Senhor, grande poder, entendimento infinito. Esse cosmo todo, o mundo inteiro, ele lê o pensamento do passado, do futuro e do presente, né? A palavra do Senhor vai dizer que em Jó 9,4, ele é Deus sábio de coração, né? A etimologia, a palavra onisciente, se deriva de dois termos do latino. Omnis, que significa tudo, é oscientia, que significa conhecimento. Portanto, a palavra onisciência segue saber que as coisas do mesmo momento. Ele sabe de tudo e todas as coisas. Conhecimento universal, né? Deus é onisciente. Deus também, ele é onisciente, ele abrange o passado, o presente e o futuro, né? Anunciou o fim deste princípio desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Isaías 46, 10. Para o nosso Deus não existe mistério nenhum no passado, porque tudo sabes. Mateus 10, 26. E 1 Coríntios 4, 5. Deus conhece até o pecado encoberto. E 1 Timóteo 5, 24. Onisciência de Deus abrange o passado, o presente e o futuro. Conhecemos o Deus conhece o homem tudo, pois tu conheces bem o servo, Senhor Jeová, né? 2 Samuel 7:20. Deus conhece o nome da nossa morada. Apocalipse 2:13. Ele conhece a nossa estrutura, o nosso coração. Ele conhece o homem não tudo, né? A onipresença de Deus. Para onde me irei? Teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Salmo 39, verso 7. Deus é onipresente, né? Ele está presente no todo mundo, no mundo inteiro, no cosmos. Onipotência, né? Deus é todo poderoso, ainda a minha presença é perfeito, né?
Onipotência significa ser poderoso para o nosso Deus, nada é impossível para ele, todas as coisas. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Gênesis 18, verso 14. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Isaías 44, verso 24. Então, nós aprendemos de Deus através da bússola do crente, né? Então, nós vemos aqui também o poder que pertence a Deus. Salmos 62, 11. Mas Deus, tudo é possível, porque Ele é o Deus do impossível, né? Nada é impossível para Ele. Ele que cria, Ele que descria, Ele que faz, Ele que levanta, Ele que abate. Ele é o Todo-Poderoso. E agindo Deus, quem impedirá, né? Porque Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, verso 37. Bem sei que tudo pode. Jó 42, 2. A Bíblia ainda inicia falando onipotência de Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Gênesis 1, 1. Deus é um ser de eternidade, mas o Senhor Deus, a verdade, Ele mesmo é Deus vivo, Rei eterno. Jeremias 10, 10. Ele é eterno. Passou vários reis de coroa de ouro, foram sepultados, estão mortos. Mas o nosso Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Deus da coroa de espinho, ele venceu a morte e está nos aguardando com uma coroa de ouro, segundo o galardão de cada um de vós. Com pouco galardão, com nenhum galardão, mas tem salvação em Cristo Jesus. Tem coroa de vida para você. Aleluia. Ele é eterno. Abraão invocou seu nome ao eterno. Gênesis 21, 33. Romanos 16, 26. Lemos a respeito do eterno Deus, né? Ele é imutabilidade. O que é ser imutabilidade? Ele não muda. Ele é imutável, né? Porque o Senhor não mudou, né? Ele é imutável, ele não muda. Infinitude. Ele é um ser, ele não tem limite. Algo sem limite, infinito. Ele é infinito, ele é o próprio Criador. Unicamente. Unicidade. Ele é um ser único. Ele é o único que pode dar salvação. Ele é o único que criou o céu da terra. Ele é o único que vive eternamente, né? Ele é um ser único. O termo unicidade significa estado de qualidade de único. Portanto, unicamente Deus significa que Ele é um só, né? Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único. Deuteronômio 6, 4. Há um só Deus, um Pai de todos, né? Efésios 4, 6. Só existe um Deus. O resto é Deus criado por mão humana. O ser humano cria com a sua própria mão Deus, podendo adorar um Deus que criou tudo e todas as coisas, né? Há um só Deus, um Pai de todos nós, Efésios 4, 6. Há um só Senhor, Efésios 4, 5, né? Então nós vemos aqui que Deus é tudo, atributos de Deus, morais. Esses atributos morais relacionados ao caráter de Deus, né? Atributos. Santidade, justiça, amor, bondade, fidelidade, misericórdia, né? A própria Bíblia diz que ele é santo. Salmo 99, verso 3, né? Ele é justiça. Jeremias 23, 6. Ele é amor, né? 1 João 4, 8, 1 João capítulo 4, verso 8 a 16, né? E 2 Coríntios, capítulo 13, Deus é amor, né? Eu louvo a Deus por mais uma aula, né? Vocês possam ficar aí assistindo essas aulas, é algo rápido, né? Eu aguardo vocês entrarem em contato comigo. O telefone é prefixo 021, Rio de Janeiro, 986194720. Venha ser um básico em teologia e vamos formar um grupo para estar falando com nossos alunos, inserindo vocês no nosso grupo de teologia de básico, médio e bacharel. Deus abençoe todos. Um forte abraço, beijo no coração de todos e todas.